Demorou, mas saiu a nossa tão pedida receitinha de orelha de gato. Quer aprender comigo essa receita deliciosa? Eu fiz pra você com muito carinho. Bora pro vídeo! Então, para a nossa receitinha de orelha de gato, nós vamos começar adicionando os ovos. Eu tenho aqui 2 unidades de ovos inteiros. É sempre legal você separar, separar todos os ingredientes primeiro, né? Fica mais fácil para você não esquecer nada. Aqui eu vou acrescentar a margarina. As medidas certinhas eu vou deixar na descrição do vídeo, a receita completinha, tá? É importante você acompanhar aqui o passo a passo. Vou misturar aqui um pouco a minha margarina. Pode usar manteiga também, tá? Se você preferir. Não precisa necessariamente ter a sua margarina derretida, não precisa aquecer ela. Porém, é legal que ela esteja em temperatura ambiente, em ponto de pomada, porque vai facilitar na hora de você agregar ela nos seus demais ingredientes. Em seguida, eu acrescento o açúcar. Importante dissolver bem o meu açúcar. Aqui eu vou acrescentar uma pitadinha de sal. O sal também é a gosto, mas eu gosto porque ele realça o sabor dos ingredientes, né? Dá um equilíbrio, não deixa o nosso biscoito tão doce também. Misturo para dissolver e vou acrescentar o leite. O leite não precisa estar aquecido também, tá? Ele pode estar em temperatura ambiente, o mais ideal. Você vai ter um resultado melhor da sua massa. Tudo misturado. Agora aqui, gente, eu separei 1 kg de trigo. Normalmente o trigo é mais no olho do que nas medidas. Então a gente vai ver se foi utilizado todo esse trigo, se foi necessário acrescentar mais, ou se são do vídeo eu vou conseguir passar para vocês ali certinho a quantidade exata que eu utilizei para essa receita e o rendimento dela, né? Mas por enquanto eu separei 1 quilo. Se caso eu usar mais, eu vou mostrar para vocês. E se eu não usar tudo também, vou mostrar para vocês e vou deixar já a quantidade exata na descrição. O trigo você vai acrescentando aos poucos, né? E vai agregando a farinha na sua mistura. Eu acrescentei já uma boa quantidade de trigo, mas a minha massa ainda está mole. Agora eu vou acrescentar o fermento, estou utilizando fermento químico, tá? Agora sim, eu acrescento mais da minha farinha, até dar o ponto de a gente trabalhar com essa massa na mão, né? Ou no cilindro, no caso, se for o seu caso. E já já eu mostro o ponto correto para vocês. Agora eu vou transferir a minha massa para uma tábua. Você pode utilizar a mesa mesmo se preferir, tá? Eu vou untar aqui com a farinha, polvilhar a farinha. E vou trabalhar essa massa com a mão. Por quê? Eu não posso deixar que a minha massa endureça demais. Então, quando eu trabalho com as mãos na massa, eu tenho mais controle sobre o ponto ideal da minha massa. Minha massa ainda está bem pegajosa, tá? Então eu vou continuar acrescentando farinha aos poucos, até essa massa chegar no ponto de eu trabalhar sem que ela grude nas minhas mãos. Então agora eu vou agregando farinha aos poucos, lembrando que eu já tinha polvilhado farinha por baixo para ela não grudar na minha tábua, tá? Ou na mesa, se for o caso, né? A minha massa ainda está bem pegajosa, tá? Então eu vou continuar acrescentando farinha aos poucos, até essa massa chegar no ponto de eu trabalhar sem que ela grude nas minhas mãos.
Então agora eu vou agregando farinha aos poucos. Lembrando que eu já tinha polvilhado farinha por baixo para ela não grudar na minha tábua, tá? Ou na mesa, se for o caso, né? Poderia amassar direto na mesa, gente? Poderia sim. Porém, como a minha mesa é de madeira e depois nós vamos acabar cortando essa massa, para não ter risco de riscar a mesa, de estragar, né? Então eu prefiro usar tábua de vidro, que eu tenho uma segurança a mais aí quanto na hora do corte, né? A minha massa já está bem lisa, ela já não está mais tão colenta. Esse é o ponto que eu preciso. E olha o tanto de farinha que sobrou. Porém, eu ainda preciso de farinha para ir untando, para ir enfarinhando, né? Conforme eu vou trabalhando e cortando a minha massa. Mas provavelmente vai sobrar farinha assim, desse 1 kg que eu havia reservado, tá? Então agora eu vou, mais uma vez, polvilhar aqui. Aqui, gente, eu vou utilizar um cortador de pizza. Você pode utilizar uma faca comum. Eu achei um pouco mais prático o cortador de pizza, tá? Mas você utiliza aí o que você achar mais fácil, que você tiver disponível, né? Aqui eu enfarinho dos dois lados. E agora, com o rolo, eu começo a abrir a minha massa. Precisa abrir muito fino, tá? Quanto mais fino você abrir a sua massa, mais sequinho o seu biscoito vai ficar lá no final. Quanto mais grossa você abrir a sua massa, mais macia o seu biscoito vai ficar lá no final. Então fica a seu gosto, tá? Normalmente eu abro uma grossura mediana, nem fino demais, nem grosso demais, porque a minha massa ela tem fermento, então quando eu colocar essa massa para fritar no óleo quente, ela ainda vai dar uma crescidinha. Aqui eu vou utilizar um refratário, né? Vou polvilhar um pouco de farinha de trigo e vou colocando os meus biscoitos aqui, porque na hora de fritar fica mais fácil, né? Se você tiver uma mesa uma grande o suficiente para colocar ela, também pode utilizar a mesa. Aqui eu prefiro dessa forma, que assim eu já levo o meu refratário lá pro fogão e já fica tudo na mão na hora de fritar, fica bem mais fácil. Então aqui eu começo cortando na diagonal. O tamanho dos seus biscoitos, gente, fica também a gosto, né? E aqui eu vou cortando dessa forma, sempre na diagonal, sempre na diagonal. Eu gosto deles de tamanho mediano, nem muito pequeno, nem muito grande. Na hora de embalar, ele fica mais fácil também, sempre na diagonal. E faço um cortezinho aqui no meio. Aqui, gente, esse é o meu biscoitinho. Agora eu vou pegar essa ponta aqui e vou passar aqui por baixo, por dentro do meu cortezinho. E o meu biscoitinho já está pronto. Assim eu vou fazendo com todos eles. Pego a ponta, dobro ela por baixo, dou uma ajeitadinha e ele está pronto. E assim nós vamos fazer com todos eles, até finalizar toda a minha massa. Vocês viram que eu separei apenas um pedaço, é uma massa que rende bastante, então eu vou fazendo aqui e assim quando eles estiverem prontos para ir para fritar, né, eu volto para mostrar com vocês eles prontos. E as minhas orelhinhas já estão todas amassadas, todas modeladas. E agora eu vou fritar. Aqui na parte do fogão, a iluminação não é tão boa. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, porque na hora de começar a fritar, realmente precisa ser mais rápido. E é bem ruim de continuar gravando. Então, eu sempre tenho umas sobrinhas assim de massa, né? Eu vou fazer o teste aqui do óleo. Eu tenho uma quantidade bem boa de óleo também. Vou colocar. Quando você perceber que ele já está borbulhando, ele subiu, é porque meu óleo já está quente o suficiente para começar a fritar. Olha, ele já subiu, então eu vou começar a fritar os meus biscoitos. Eu vou fritar aqui um com vocês, apenas para mostrar, né, como eu faço.
Eu utilizo uma panela mais alta, uma panela bem velhinha, que eu só uso para fritura, por isso que ela tá bem feinha assim, mas ela é excelente, é bem econômica na questão de óleo, né? E como eu uso bastante, cresceu, ele já subiu, então eu vou esperar ele dourar de um lado, eu viro para ele dourar do outro lado. E está pronto. É bem rápido, tá? Eu vou fazer esse com vocês e depois eu mostro eles prontos, porque quando você começa a fritar tem que ser bem rapidinho, ó. Ele já dourou do primeiro lado, eu deixo mais um pouquinho e já posso tirar. E as minhas orelhinhas já estão todas fritinhas, todas prontinhas. Olha que maravilha, gente, a quantidade que rendeu a minha receita. Agora, para finalizar e dar um toque especial, eu vou utilizar uma misturinha de açúcar refinado com uma pitada de canela, né? Todos os meus clientes adoram, né? Então eu vou passar aqui no açúcar com canela, né? Vou utilizar novamente o meu refratário. Ele tem um resíduo ainda de trigo, mas não tem problema. É o trigo que eu utilizei aí para untar a minha forma e colocar os meus biscoitinhos, tá? Então não tem problema. Tirei o excesso, ficou um resíduozinho, mas é um trigo limpo, né? Coloco aqui algumas unidades dentro e dou uma chacoalhadinha. Assim, todos os biscoitos ficam com açúcar, né? E você evita de ficar colocando a mão em momentos desnecessários, né? Não tem como fazer sem pôr a mão, tá, gente? Né? Querendo ou não, você vai tirar o excesso. Você vai precisar sim colocar a mão, mas assim agiliza muito mais o meu serviço, torna muito mais prático. Aí eu vou tirando. Chacoalhei, passou o açúcar por todos os biscoitos, eu vou tirando e colocando outras unidades. E assim eu faço com todos os meus biscoitos. Ele fica muito mais bonito, né, gente? Você pode ver que ele fica mais delicadinho. Todos os meus clientes aqui, todos eles adoram. E dificilmente eu faço sem passar no açúcar, tá? Porque todos eles gostam e preferem com açúcar. A maioria. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Gente, só para finalizar, como é uma encomenda, né? Eu deixei aqui uma para mostrar para vocês os detalhes. Olha isso, gente. Ela está crocante por fora, tem a casquinha e está super macia por dentro. Essa receita que eu fiz hoje, eu fiz apenas uma receita. Normalmente eu faço ela dobrada, né? Pela quantidade que eu vendo todos os dias. E, gente, eu vendo todos os dias. Além de, claro, que a gente come aqui em casa também, porque fica maravilhosa e todo mundo ama uma orelhinha de gato fresquinha. Então já prepara aí a sua xícara de café para saborear essa delícia, porque realmente fica espetacular. É uma receita fácil de fazer, ela demora um pouquinho porque você precisa trabalhar aí com a massa, né?